Alisson na direita, aí tu coloca o Ferreira ali na direita e o Léo Chupa à esquerda, o que a gente pode fazer? Coloca o Juan na direita, tinha muito essa questão, né, do que o Grêmio poderia fazer nessa lateral direita. Pelo visto, né, o Grêmio já tem, né, a ideia de levar o Felipe, não sei se o Felipe vai ser o titular, vai jogar nessa partida que é importantíssima pro Grêmio. Mas é um cara da posição, é um cara de ofício aí, ele foi muito bem no Brasil de Pelotas, até o Brasil de Pelotas queria, né, prorrogar o empréstimo, né, estender o empréstimo, mas o Grêmio preferiu ficar com o jogador. Então é um jogador do ofício, não sei se vai ser o titular nessa partida, mas eu concordo muito com o Esperotinho quando o Esperoto diz o seguinte, que o Grêmio depende muito desses 180 minutos contra o Del Valle. Até porque internamente a gente sonha com contratações, a gente quer ver Douglas Costa, a gente quer ver bons jogadores no Grêmio. E o Grêmio internamente fala, a gente só vai ter uma habilidade de mercado, uma flexibilidade do mercado se a gente conseguir passar pelo Del Valle. Se o Grêmio conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então o ano do Grêmio precisa muito desses 180 minutos com o Del Valle, então sexta-feira é jogo difícil, e o Grêmio tem que ser inteligente. Mas, Esperotinho, ó, eu vou pra minha pergunta. Eu falei que eu ia ser polêmico e você, Esperotinho. Ô, Esperotinho. Manda ver. Ô, Esperotinho, tu tomou uma porrada do homem no sábado, hein, Esperotinho? Pô, o homem foi na tua glote, hein? O que tu me diz sobre isso? Cara, assim, o Renato tá no papel dele, né? E o Renato falando bem ou mal de ti acaba gerando um engajamento fantástico. Pode continuar falando mal. O Renato, ele tá no papel dele de negar as coisas, de... Enfim, a cada coletivo ele pega um Cristo da imprensa para espizinhar, e já houve oportunidade em que ele ia entregar nomes para a torcida se entender com supostos colorados. Uhum. Já houve o sujeito aquele que tomou uma chapuletada ao vivo que era recalcado. Enfim, sobrou para mim dessa vez. O Renato tá no papel dele, eu não tenho nenhuma mágoa com o Renato, eu sou fã do Renato. Já expliquei 1000 vezes que eu tenho uma vida acompanhando o Renato. Foi ele o responsável pelo meu gremismo lá contra o Peñarol, e que eu estava com essa bandeira aqui que está aqui do meu lado, dentro do Olímpico, e ele levantou aquela bola para o gol do título contra o Peñarol, para o gol do César. Eu estava a 10 metros dele ali, eu virei fã do Renato, e não deixo de ser até hoje. Acompanhei o Renato no Fluminense, quando fui repórter da Record no Rio de Janeiro, do Sport TV, fazia o dia a dia do Renato, resenhas. Eu não tenho nada contra o Renato. As críticas, quando surgem, são para o treinador do Grêmio. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive. Poderia ser o João, o José, o Antônio. A questão é que eu separo essas coisas, né? Agora, nesse caso específico, o Renato sabe que a gente não faz piada. A gente é jornalista. Parabéns para todos os colegas, inclusive jornalistas. Parabéns, Perotinho. Parabéns, hoje. Cara. Parabéns, Mas Perotinho. A gente só coloca informações no ar quando checa elas e tem certeza de que aconteceram. Não é o fato de tu não ter uma informação ou de alguém não ter uma informação que ela não exista. Então, eu só reitero aqui, e o próprio Renato, na coletiva, acabou mordendo a língua, entre aspas, porque em determinado momento ele disse, a gente não pode trazer jogador que ganha muito mais que os outros. Só que ele achou que a resposta ia ficar por ali. E na próxima pergunta, o repórter que se atentou a essa frase perguntou, vem cá, como é que é, Renato? Não dá para trazer quem ganha mais? Uhum. Tá falando do Borré? Não é o Borré. Não é do Borré, é da minha avó. Minha avó ia jogar no lugar do Maicon. A minha avó ia ser contratada com 94 anos para jogar no lugar do Maicon, que já está meio velhinho, ia ganhar mais que os outros. É óbvio que o Renato se referiu ao Borré, é óbvio que o Renato, falando daquele assunto, deixou expor que esse foi um problema interno, sim, e eu tenho a informação e agora reafirmo. A questão do Borré passou, sim, pelos jogadores, pelos líderes de vestiário, terem pedido para que o Borré não fosse contratado. Ponto final. Quem não tem informação, eu lamento. Acreditem ou não, querem acreditar, não querem, aí está de cada um. A informação é essa e eu continuo batendo na tecla. Agora, Renato, pode continuar mandando indireta aí, cara. Piada por piada, as coletivas do Renato muitas vezes se transformam em piada também, com todo respeito, né, cara? Acabam virando um folclore. Mas o Renato é esse cara aí, folclore, ele é do jeitão dele, ele bate, e eu não fico magoado, eu desejo toda a recuperação para o comandante Renato, cara, um cara fantástico, um ídolo, e pode continuar falando mal, Renato, pode continuar jantando aí, porque o Renato é tão grande que ele fala bem ou fala mal, e acaba dando engajamento, e acaba sendo bom. Mas é isso aí, eu reafirmo o que eu disse,
E o Renato tá no papel dele. É isso aí, acho que perfeito aí o Marcos Perotto Júnior. 8h da noite, 18 minutos, agora sim, Fábio, desculpa, eu dei a palavra pro Radinha, porque o Radinha queria perguntar sobre isso pro homem. Sim. E agora chega até porque muita gente, né, veio me questionar, o Esperotto vai na paixão, pergunta o que ele achou da declaração do Renato e tudo mais, então aproveitei. Sim. O Esperottinho falou muito ontem na live dele sobre a declaração do Renato, falou do carinho Tava boa que a ele live tem pelo do homem Renato. ontem? Tava ótima, Tava boa? Até o Esperottinho, né, quando Obrigado trabalhava... pela audiência qualificada, Rada. Não, hoje, mas para aí, ô Esperottinho, hoje eu vou ver também. Hoje eu vou querer ver também. Não, o passarinho vai abrir mão do Big Brother pra te ver, Esperottinho. É isso Meu aí. Deus. Não, É a audiência do Big Brother. E seguinte, né, e até o Esperotto fala, né, que quando o Renato foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil com o Fluminense, com o gol do Roger, ele tava fazendo, né, ele tava cobrindo pela Sport TV aquela decisão e ele tava ali ao lado do Renato, então ele tem um respeito muito grande, né, Claro, pelo Renato como personagem no futebol, como ídolo, como ele é um gremista, só que ele tem a informação e ele dá a informação dele, né, e o Renato rebateu e o Renato tem todo o staff, né? Tem todo o respaldo para rebater a informação do Esperotto. Né? É isso aí. Naquela ocasião, só para fazer um parênteses, eu não estava mais no Sport TV, eu já estava na Record, na TV Record do Rio de Janeiro. E eu fui escalado para ir a Florianópolis nessa decisão do Fluminense, justamente por ser gremista. A emissora me viu como um cara identificado e por querer ver de perto isso. Eu fui contemplado, eu fiquei dentro do campo, atrás do gol, onde o Roger fez o gol, estava a 2 metros ali. Contemplado com o gol do Roger e com o primeiro título do Renato. O Renato se ajoelhou no meio do campo, chorava copiosamente, e eu estava ali a 1 metro dele. E depois, quando ele foi para o vestiário, ainda comovido, tem uma imagem que eu até tenho salva aqui, interessante, que ele passa e eu estou com o microfone do lado, me entregando, né? Dando risada e feliz da vida pelo título do Renato. Então, eu tenho uma história de vida como fã do Renato. Então, as pessoas confundem muito as coisas. Mas tem outras passagens também com relação ao Renato na minha carreira, são inúmeras, e foi mais de 25 anos nessa história. Então, jamais vou querer nada ruim para o Renato, vou torcer sempre pelo Renato, mas eu não posso misturar as coisas e eu tenho que olhar o treinador do Grêmio como se fosse o João ou o José ou qualquer outro nome. Porque treinar o Grêmio é uma função que requer competência, que é bem paga e que precisa dar resultados, precisa de explicações, precisa com que a gente entenda o que está sendo feito e que isso traga vitórias, títulos, como já trouxe, faz um tempo que não tem trazido afora gauchão, mas eu separo as coisas e é muito simples. Tem gente que não entende, enfim. É isso, é o papel do Marcos Perotto Júnior. @Fatile, Fabiola Tille, a nossa repórter aqui, Esperottinho também vai te fazer algumas perguntas. Boa noite, Esperotto, tudo bem contigo? Primeiramente, né, agradecer tu estar aqui também, saiba que é um privilégio estar falando contigo pela primeira vez, né?